Olá, neste vídeo eu vou falar sobre sistema de equações com duas variáveis ou duas incógnitas. Então eu vou fazer vários métodos. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre o método da substituição. Então para o método da substituição nós vamos obedecer a seguinte regra. Isola-se uma das variáveis em uma das equações e substitui o valor na outra equação. O que essa regra está querendo dizer é que eu posso escolher em qualquer uma das equações, escolher também uma das variáveis para poder isolar. Vamos ver um exemplo. Aqui nosso primeiro exemplo, nós temos resolva o sistema x mais y igual a 8, 2x mais y igual a 13. Então aqui na primeira equação, eu vou chamar isso aqui de primeira equação, para a gente poder entender. Primeira equação, eu vou chamar esta aqui de segunda equação. Segunda equação. Aqui na primeira equação, eu vou isolar uma das variáveis. Por exemplo, eu vou isolar o x. Então, vou pegar aqui x mais y igual a 8. Isolar, gente, é deixar uma das variáveis só. Então, eu vou isolar o x e passar o y para o outro lado. Então, fica 8. O y ele está positivo, então ele vai passar para o outro lado negativo. Então, isolei aqui na primeira equação. Agora, aqui na segunda equação, eu vou substituir o valor de x. Por exemplo, eu tenho 2x mais y igual a 13. No lugar de x, eu vou colocar este valor aqui, conforme a nossa regrinha. Então, x vale 8 menos y. Então, como nós temos mais de um termo, a gente vai colocar entre parênteses para simbolizar que esse é o valor de x. Então, vai ficar 2 vezes, no lugar do x, eu vou colocar 8 menos y. Mais y igual a 13. Ok, agora resolvendo aqui, vou fazer a distributiva. 2 vezes 8 dá 16. 2 vezes y dá menos 2y. Mais y igual a 13. 16 eu vou passar ele para o outro lado. Então vai ficar menos 2y mais y, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor. Então, vai ficar menos 2y mais y, que é igual a 13 menos 16. Então, opera dos dois lados, eu tenho 2, tiro 1, então vou ficar 1y. Eu tenho 16 e tiro 13, então vai ficar menos 3. Como isso aqui não pode ser negativo, para transformar ele em positivo, basta multiplicar por menos 1. Então, multiplicando uma vez y dá y, menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais, 3 vezes 1 dá 3. Então, eu encontrei o valor de y. Como nós encontramos y igual a 3, eu volto lá onde eu isolei x provisoriamente e vou substituir o valor de y para que eu possa encontrar o valor de x. Então aqui nós vamos ter x é igual a 8 menos 3, x é igual a 5. Então logo nosso valor de x é igual a 5 e o valor de y igual a 3. Aqui nós temos mais um exemplo. Uma dica que eu vou dizer para vocês, quando forem resolver por esse método, procurem uma variável que esteja com o coeficiente 1. Porque com o coeficiente 2, ele vai, quando isolar, ele vai se transformar numa fração.
Então vai ficar mais difícil de trabalhar. Não que não dê para fazer, dá para fazer, só que vai ser mais trabalhoso. Como o nosso exemplo aqui, todos os coeficientes são 1, x, y, não importa, tanto faz a primeira equação, a segunda, que nós temos a nossa primeira equação, que é a nossa segunda equação. Aqui na primeira equação, vamos pegar x mais y igual a 12. Isolando x, então logo x vai ser igual a 12. Y é positivo, passa para o outro lado negativo. Pronto, x isolado. Pegando aqui a segunda equação, x menos y, que é igual a 2. O nosso valor de x isolado vale 12 menos y. Então, substituindo aqui, nós vamos ter 12 menos y igual a 2. Passa o 12 para o outro lado, então vou ter menos y, que é igual a 2. Tá 12 positivo, passa para o outro lado 12 negativo. Então, menos y, pela nossa regrinha, jogo de sinais iguais na adição e subtração. Então, ele soma-se e repete ou conserva o sinal. Menos 1, menos 1, então dá menos 2y. 2 menos 12, subtrai e conserva o sinal do maior valor. Então, eu tenho 12, tiro 2, então eu vou ficar com 10. Ok, dando continuidade aqui. O 2 ele está multiplicando o y, no caso menos 2, então ele vai passar para o outro lado dividindo. Então logo y é igual a menos 10 dividido por menos 2. Observem que quando ele muda de lado, ele muda a operação. Bom, a operação que ele está fazendo aqui com o y, ele está multiplicando. Então, quando ele passa para o outro lado, ele passa dividindo, que é a operação inversa ao contrário. Então, logo y é igual a 10 dividido por 2, dá 5. Menos com menos dá mais. Eu não preciso colocar o sinal positivo. Então, logo, nosso valor de y vale 5. Para encontrar o valor de x, é só voltar aqui, ó, onde eu isolei x. Diz que x é igual a 12 menos o y. Como o meu y vale 5, então vai ficar 12 menos 5. Então, logo, x é igual a 12 menos 5. Então, nós vamos ter 7. Logo, x vale 7 e y vale 5. Aqui nós temos mais um exemplo, letra C, x mais 2y igual a 5, 2x menos y igual a menos 2. Então, observem que eu poderia tanto escolher o x, que tem o coeficiente 1, na primeira equação, ou aqui na segunda equação escolher o menos y, também tem coeficiente 1. Vamos aqui na primeira equação, nós temos x mais 2y igual a 5. Isolando aqui o x, então nós vamos ter a seguinte situação. Então vai ficar com x igual a 5. O 2y ele é positivo, então ele passa para o outro lado negativo. 2y. Então esse valor é um valor provisório. Bom, depois a gente volta para encontrar o valor real de x. Então aqui nós temos a nossa primeira equação. Agora vamos pegar a segunda equação. Não esqueça, obrigatoriamente, se eu usar uma equação, eu tenho que pegar a outra. Eu não posso pegar a mesma equação, senão as minhas contas darão errada. Então, pegando aqui a segunda equação, nós vamos ter 2x menos y igual a menos 2. Então, logo, o valor provisório para x
substitui ele aqui. Como tem mais de um termo, é obrigatório colocar dentro do parênteses 5 menos 2y menos o meu y, que é igual a menos 2. Fazendo a distributiva aqui, então nós vamos ter 2 vezes 5, que dá 10. 2 vezes 2, que dá 4, negativo. 2 vezes 2 dá 4y. Baixa o menos y, que é igual a menos 2. Passo 10 para o outro lado, então nós vamos ter menos 4y menos y, que é igual a menos 2. Aqui o 10 é positivo, então ele passa a 10 negativo. Então, pela propriedade da adição, quando os sinais forem iguais, então eu vou somar e repetir o sinal. Tem 4 com 1, então dá menos 5y. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. 10 com mais 2, então aqui eu vou ter menos 12. Então logo y é igual a menos 12. O 5 ele está multiplicando, então ele passa para o outro lado, dividindo. Menos 5. Então logo y é igual a 12 quintos. Para encontrar o valor de x, aqui onde nós isolamos, substitui o valor de y encontrado. Então logo x vai ser igual a 5 menos 2 vezes o valor do y. O y vale 12 quintos. 12 quintos. Então logo x é igual a 5 menos 2 vezes 12 dá 24 quintos. Então logo x é igual a 5 vezes 5 dá 25. 25 menos 24 dá 1 quinto. Então pronto. Vamos ver mais um exemplo. No nosso caso aqui a letra D. X menos y igual a 2. X mais 3 sobre 2 menos y mais 5 sobre 3 igual a 1. Então nós temos duas equações. Então com certeza a primeira equação está mais fácil para isolar. Então vamos pegar aqui a primeira equação. X menos y igual a 2. Isolando o valor de x, então logo x é igual a 2. Tá, menos y, então ele vai passar para o outro lado mais y. Então esse valor é um valor provisório. Depois a gente retorna aqui para calcular o valor de x. Esse valor vai ser substituído na segunda equação. Então na segunda equação nós temos x mais 3 sobre 2 menos y mais 5 sobre 3, que é igual a 1. Substituindo no lugar do x, 2x mais y, então aqui nós vamos ter no lugar do x, 2 mais y mais 3 sobre 2. Menos y mais 5 sobre 3 igual a 1. Nós temos duas frações aqui. Como temos duas frações, a gente pode tirar o MMC ou multiplicar os meios pelos extremos. Então eu vou fazer essa multiplicação meios pelos extremos para ser mais rápido, tá bom? Ou seja, tudo que está aqui embaixo vou multiplicar pelo que está aqui em cima, tudo que está aqui embaixo vou multiplicar pelo que está aqui em cima, tá bom? O detalhe é que a gente tem que
obedecer o jogo de sinal. Então vamos lá. 3 vezes 2, passando para cá. 3 vezes 2, 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes y dá 3y. 3 vezes 3 dá 9. Ok. Agora aqui. 2 vezes y dá menos 2y. 2 vezes 5 dá 10. Observem que fazendo o jogo de sinal aqui, 2 vezes y dá 2y e 2 vezes 5 dá menos 10. Igual a 1. O 6 é o MMC entre eles. Como a gente não fez pelo MMC, é só multiplicar 2 vezes 3 que dá 6. Então aqui a gente já pode passar o 6 para o outro lado, ele vai passar multiplicando. Posso reduzir aqui também. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar 3y menos 2y, estou separando as variáveis. E para o outro lado, 6 vezes 1 dá 6. Esse 6 é o produto de 6 vezes o 1. Esse 6 aqui, que ele é positivo, então ele vai passar para o outro lado negativo. O 9, ele é positivo, também ele vai passar negativo. E o 10, que ele é negativo, ele vai passar positivo. Então, 3y menos 2y, vou ficar apenas com o y. 6 menos 6, eu posso cancelar porque dá 0. 10 tira 9, então y é igual a 1. Então foi encontrado que y é igual a 1. Pega este valor e substitui aqui onde foi isolado o valor de x. Então, x vai ser igual a 2 mais o valor de y que a gente encontrou, que é igual a 1. Então, logo x é igual a 3. Ok, então é isso. Vamos ver mais um exemplo como um problema. A soma de dois números é 62. O quociente do maior pelo menor é 3. O resto é 6. Determine esses dois números. Para resolver um problema através do sistema de equação, a primeira coisa que nós devemos fazer é passar da linguagem corrente ou escrita para a linguagem matemática. Por exemplo, no nosso aqui exemplo nós temos a soma de dois números é 62. Como eu não conheço, vou chamar aqui de x mais y, dois números que eu não conheço. Ele diz que a soma desses dois números é 62. A soma de dois números é 62. O quociente do maior pelo menor é 3. Então eu preciso saber quem é o maior. Eu posso dar qualquer um deles o nome de maior ou menor. Então eu vou chamar aqui de x sendo maior e o y sendo menor. Então pronto. X o maior e o y o menor. E a soma deles é 62. O quociente do maior pelo menor é 3. Gente, quociente é uma divisão. Por exemplo, ele está dizendo que se eu dividir o maior, que é x, por y, vai ser igual a 3. Ele diz que o resto é 6. Numa divisão, para me ter o número total, eu preciso do resultado e somar com o resto. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar este valor aqui, vou deixar assim, x
passar o y para o outro lado, ele está dividindo, ele vai passar multiplicando 3y. E vou colocar ele para cá para formar a segunda equação. Então, nós vamos ter aqui x, que é igual a 3y. Ele disse que o resto é 6. Então, para mim ter o valor total, eu vou somar com o resto. Ok, então aqui nós vamos ter nossas duas equações. O bom desse problema é que eu já tenho um valor de x isolado. Então, pelo nosso método que nós estamos estudando, o método da substituição, eu teria que isolar uma das variáveis e depois substituir na outra. Como eu já tenho aqui a minha segunda equação aqui, minha segunda equação, ela já está isolada, então eu substituo aqui na primeira. Então vamos pegar aqui a primeira, x mais y é igual a 62. Como x é 3y mais 6, então no lugar do x eu vou substituir por 3y mais 6 mais o meu y, que é igual a 62. Então logo nós vamos ter vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse 6 e passar para o outro lado antes de resolver. Então vai ficar 3y mais y é igual a 62, tá mais 6, então ele vai passar menos 6. Vamos dar continuidade aqui. Vamos separar isso aqui para não confundir. Então eu tenho 3y com mais y dá 4y. 62 menos 6 dá 56. Então, logo y é igual a 56 dividido por 4. Dá 14. Então, logo y é igual a 14. Agora, vou pegar esse 14 e substituir aqui na segunda. X é igual a 3y mais 6. Aqui na segunda equação, que ela já está isolada. Então, é só substituir agora o valor de y para me encontrar o valor de x. Então, eu vou ficar com 3 vezes o valor de y, que é 14. Mais 6. Então, logo, x é igual a 3 vezes 4 dá 12. 3 vezes 1, 42, com mais 6. Então, logo, x é igual a 48. Então, só para a gente confirmar, eu posso saber se minha conta está correta, da seguinte. Ele diz que o x vale 48 e o y vale 14. Então, que x mais y é igual a 62. Então, somando 48 mais 14, dá 62. Então, está correto. Ele diz também que 3 vezes y mais 6 é igual ao x, que é 48. Então, se o meu y vale 14, 3 vezes 14 dá 42, com mais 6 igual a 48. Corretíssimo.